Okay, good evening, everyone. Or actually, it's only afternoon for you, isn't it? My name's David Hallam, and Olá, boa noite a todos, boa tarde para vocês. Eu sou David Helen e eu liderei a sessão chamada Liberte o Chatbot, Unleash the Chatbot. Então, antes de mais nada, algumas palavras sobre mim para que vocês saibam de onde eu estou vindo. Ah, então, sou um professor, eu dou aula ambos. Ciência da computação no fundamental e no ensino médio, e na escola de Riverside, em Praga, na República Tcheca. Algumas coisas sobre mim que talvez vocês encontrem, que talvez vocês achem úteis ou interessantes saber. Como vocês sabem, do meu cabelo branco, eu tenho dado aula de computador desde 1988. E é interessante ver que o que permaneceu igual e o que mudou nos anos. A gente geralmente brinca que se você quiser fazer as pessoas pensarem que você está criando algo novo e desbravador, simplesmente veja o que estava sendo ensinado 10, 20 ou 30 ou até 50 anos atrás. A gente vai voltar a falar sobre isso já já. Então, só meu computador está dando problema aqui, mas espera só um pouquinho, por favor. Nesse meio tempo, eu sempre estou buscando novas ideias, novas formas de ensinar a tecnologia, especialmente por coisas que são relevantes para os meus alunos e que possa ajudá-los. Então, eu tenho usado o Scratch desde 2007. Então, nesse lado da tela, você vê o meu primeiro projeto Scratch que eu subi para o site em 2007. Tem um link ali, se você quiser dar uma olhada nos slides originais. Esse link levará você a esse projeto Scratch. Então, eu vou continuar e pro meu próximo slide. Então, primeira parte. Por que o ChatGPT é tão especial? Pergunta simples. Mas é importante se você quiser saber alguma coisa. Vocês já falaram com o chatbot? É um exercício que eu geralmente faço ah, com meus alunos de 13, 14, 15. Ah, e com outros idiomas também. É muito útil para você entender conceitos de computação como validação de dados e usando lasts. Então, a gente pergunta: você já criou um gerador de projetos? Eu fiz uma apresentação recentemente na CodeWeek que eu mostrei que com um trabalho que tínhamos grande gratidão até por ser pioneiros nesses conceitos que a gente usa no Scratch. Então, desde os anos 80, criando poesia gerada por computador com os alunos em sala de aula. Então, se você nunca leu Mindstorms, você tem que dar uma olhada e se empolgar também sobre isso. Então, e Madlibs? Esses geradores de histórias com lacunas a serem preenchidas. O que eu sempre falo é que se você não tem nada parecido, nunca usou nada parecido, por que não? São coisas interessantes a fazer. Esses são todos alunos que a gente tem empolgado, ou que a gente usa para empolgá-los. Então, esses são os blocos de construção que a gente experimentou com grandes modelos para tomar essa ideia, então, que foi levado mais à frente. Então, na sessão de hoje, o que eu farei é mostrar algumas coisas que podemos fazer com esse modelo com esse Large Language Model e como ele pode nos ajudar a fazer com os meus alunos. Então, por que isso é tão interessante?
em todo o conteúdo. Ah, e o que vocês vão ver na sua tela. Bom, tenho aqui um exemplo de uma conversa que eu tive com o ChatGPT. Então, se você puder, eu vou pedir para ele escrever um programa para mim. Então, o que ele pode ser feito então, uma das coisas é que eu posso listar as características interessantes para escrever um tipo de jogo específico. Então, por exemplo, começar com o jogo Space Invaders, estilo Space Invaders. O outro que eu fiz com alguns dos meus alunos, que eles podem pensar é, bom, ok, nós sabemos como escrever um jogo simples, e se não, há vários projetos que a gente pode trazer, mas se a gente quiser adicionar algo empolgante ou diferente para deixar nossos jogos mais interessantes, o que a gente pode fazer? Então, é muito legal para criar essas ideias. Você pode falar, eu gosto disso, e, e talvez você possa dizer, não, parece um pouco difícil demais. Então, o jogo não está indo para onde eu quero. Então, você vai gerar todas essas ideias diferentes. E outra possibilidade para você é, é o que eu faço com meus alunos bastante, é porque funciona com muitos desses, com diferentes abordagens que usam programas para ficção interativa, tipo escolha sua própria aventura. E as vantagens de fazer essa ficção interativa, um jogo de aventura, no Scratch, que você não tem quando você usa o PowerPoint. Grandes vantagens, claro, é que você pode ver diferentes itens, e mesmo que você encontre com alguém durante o jogo. Uma dos grandes desafios que alguns meus alunos têm é que eles gostariam de criar um jogo de aventura, porém eles não necessariamente têm as habilidades de escrita para tal. Então, nós podemos explorar isso. Então, é um exemplo que nós podemos dar uma olhada. Uma das coisas que podemos fazer é criar essas diferentes locações. A gente pode tentar, sei lá, encontrar uma imagem. Nós podemos decidir quais instruções, quais escolhas podem ser utilizadas para o que fazer com o texto que foi dado. Então, parece interessante. Ele pode criar um jogo de texto para mim, mas talvez ele não crie o jogo todo, mas ele me dá o material para poder trabalhar. Então, você vê que ele pode fazer imagens. E fala até a localização da imagem. Mas o que ele consegue fazer é que ele pode criar os conteúdos de um arquivo SVG. Ele pode também criar os conteúdos para um CSV. Então, se você quiser fazer um quiz, você quer um arquivo criado como contexto de perguntas e respostas, ele vai criar um para você nisso. Mas, se você tem paciência, então as coisas chaves para você pode criando com esses modelos, eu vou referir-me como tentar ensinar geometria para uma criança de 3 anos. Você pode pedir para criar com o código SVG, pode ser um arquivo de texto simples, você pode copiar, salvar no bloco de notas e depois subir o arquivo SVG para o seu programa. Então, isso é relativamente bom em fazer essas partes geométricas facilmente. E tá aí um exercício para vocês. Tentar pedir para eles criar um gato roxo com bigodes roxos e o rabo enroladinho. E você vê o que o modelo vai criar. Ele vai criar algumas coisas. David,
Se você puder falar um pouco mais alto. Bom, vou tentar, claro, desculpe. Falar mais alto? Ok. É interessante. Então, eu vou tentar ver se a minha versão de Scratch vai fazer. E vamos ver. Para que o chat GPT é bom no Scratch? E essa é a chave. Isso é o que eu gosto de fazer no chat GPT. Que é, ele gera grandes quantidades de texto que podem ser utilizados para programar objetos sem ter que se preocupar com quem tem propriedade desse texto. Se, quais licenças você precisa ter e como você precisa atribuir. Você pode utilizar esse texto com poucas limitações. Então, mais uma vez, temos o projeto de desenvolvimento de website, que se você quiser criar uma revista, então temos coisas incríveis criando conteúdo que você não precisa se preocupar com esse trabalho. Não é essa a questão. Bom, então você pode pedir para ele escrever a história com um assunto específico e ele pode dar um exemplo para você. E você pode ah, criar as ideias para um storyboard. Ele não vai criar as imagens para o storyboard, mas se você quiser criar uma animação de 1 minuto e você precisa de ideias sobre quais seriam as diferentes partes da animação, que o que elas podem incluir, e eu acho bem útil até fazê-lo. E eu envio para meus alunos. E compor música é ótimo para uma revista, um site, mas também significa que você fala, como eu posso executar isso? Eu vou falar isso já já. Você pode criar resumos de apresentações e é outra forma de pensar, especialmente como eu disse, já que ele vai criar SVG, conteúdo SVG para você. Então vamos nos divertir um pouco. Eu criei 3 atividades: uma história, um poema ou apresentação. Escolha um tópico. Eu coloquei 3 aí. Então, escolhe para fazer uma apresentação. Escolhe o método de saída que você prefere. Bom, é interessante ver o que meus alunos gostam de fazer com isso. E eu gosto da ideia de gravar minha voz. Outros preferem trabalhar com outras habilidades que eles falam, eu posso fazer experimentação com outras partes. Ou alguém fala, eu posso usar alguma coisa mais sofisticada como Audacity, por exemplo, e colocar arquivos MP3. Ferramentas de texto para voz. Alguns alunos eles não têm tanta confiança em sua leitura, mas a ideia é que eles podem criar um texto que um computador criou, eles ficam mais felizes com a pontuação e com a sua literação. E eles podem fazer o texto ser pronunciado razoavelmente bem, usando o texto para fala. Uma coisa interessante que eu vou falar sobre isso. Outra coisa que temos, que você pode colocar o seu texto na tela. Você pode criar vários personagens individuais, ou se o seu texto é menor de 300, do que 300 caracteres, você pode clonar diferentes caracteres. Nós temos trabalhado com a poesia gerada por computador, com as diferenças do que nós conseguimos criar usando nossos próprios softwares e o que o ChatGPT pode criar para a gente. E o que eu falo com meus alunos é: você pode ter caracteres clonados, porque o interessante de você cloná-lo, eles podem agir de forma independente. Então,
Temos a poesia concreta, então poemas com diferentes formatos. O que nós podemos fazer com isso no Scratch? E esse é um projeto muito interessante para fazer no ChatGPT. Essa é a parte final do formal da apresentação, mas vamos nos divertir um pouco. Então, isso nos dá mais 45 minutos para fazer, para brincar um pouco. Então, para que vocês possam desenvolver, deixa eu ver aqui. Eu vou começar com um poema musical. Em relação a áudio, vocês conseguiram ouvir? Eu acho que o áudio está um pouco baixinho, mas ah, ah, mas eu vou mostrar ali por dentro. Já já. Então, o poema está ali em cima. Eu quero mostrar um pouco sobre isso. Hum, E eu posso trazer um link para esse daqui. Deixa eu ver aqui no chat. Eu só quero mostrar o que a gente fez. Que você pode criar música aqui, como vocês podem ver, é somente colocando o bumbo por um número de compassos e silêncio no número de outros, e aí tem a caixa da bateria, e vocês podem ver que temos uma lista. E não é a única lista que vocês verão aqui. Vocês vão ver o poema número 2 já já. Então, ele mostra quais são as notas que são tocadas uma de cada vez, e aí muda. E vocês verão alguns deles. E que toca o. É assim, bom, eu acho que não é tão incrível, mas meus alunos adoraram essa musiquinha. Então aqui está o poema. Foi criado pelo chat GPT com uma vírgula, ah, com e isso é incrível. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, caso vocês não tenham ah, visto até agora. Quando você sobe de um arquivo CSV para uma lista, é tudo que você precisa fazer. ah, Você pode escolher ali da lista para baixar, para subir o seu texto, perdão. Ah, E ele vai perguntar qual coluna, para qual coluna você quer subir. Que nós usamos o texto, por exemplo, essa caixa aqui para dizer cada frase do poema, cada verso do poema. Você pode ver aqui que nós temos duas vozes diferentes. Hum, Vamos saber quantas linhas tem no poema, quantos versos tem no poema e quanto o que o outro fala. E aí é criada a próxima fala e a outra.
Então, isso é algo que um, um aluno de ensino fundamental 2 e meus alunos da oitava série, especialmente, eles adoram brincar com esse tipo de coisa e também fazer seus próprios poemas gerados por computador. E esse é o tipo de coisa que eles estão interessados. Eu vou agora passar para outro projeto. Deixa eu colar aqui o link. Meu vídeo parece que está piscando de novo. Então, deixa eu ver se eu consigo. Bom, eu vou mostrar para vocês outro exemplo. Então, vou passar para essa aqui, para o chatbot. Um, mais uma vez, tudo que eu fiz foi eu pedi para o chat GPT criar alguns diferentes algumas relações diferentes. Você pode colocar no livro, você pode criar revistas, você pode criar esse conteúdo no site. Mas eu pensei, não, a gente quer que o Scratch conte a história. Então cada vez eu falei, bom, era uma vez. Havia uma criança curiosa chamada Max que adorava ver como as coisas funcionavam. Mas eu vou pausar aqui. Eu espero que vocês gostem do meu botão de pausar e continuar. Max se convenceu que tinha elfos mágicos dentro do seu telefone. Então, então eu pedi para o chat GPT me escreva uma história de uma criança que achou que havia elfos mágicos dentro do seu telefone. É assim que as imagens apareciam, é porque os elfos usavam as telas. Então, bem-vindo à hora de história do chatbot. Era uma vez, havia uma criança que curiosa chamada Lily que navegava na internet. Um dia ela chegou nesse site que falso que dizia que criou o segredo, uma trama secreta para de retomada do mundo. Então, então, eu pedi para o chat GPT para escrever uma história de uma criança que foi num site que os gatos tomaram conta do mundo. Então, se você ver, eu vou mostrar esse site para vocês verem tudo que estava lá. Então, eu tenho duas listas. Uma, como vocês podem ver, é somente, bom, todas as falas, ou todos os versos da minha história, todas as frases. E aí eu tenho outra. Tem outra lista aqui que me diz quais frases começam depois da outra. Então, temos o programa Scratch vai começar, ele tem um ponto inicial, e aí ele vai encerrar com a primeira fala da próxima história. Então, a coisa fácil de ser feita é só mudar algumas variáveis. Então, vamos começar com a história e encerrar, ou parar, perdão. Então, se eu apertar o V de novo, nós temos aqui, bem-vindo ao chatbot Story Hours. Bem-vindo à nossa hora da história. Era uma vez,
havia um chatbot chamado David. David foi desenvolvido para ajudar com trabalhos diários. Ela foi programada para aprender das interações e melhorar com o tempo e ficar mais eficiente à medida que conseguir mais dados. E perdeu até emprego. Ajudava a aprender coisas novas e falar com a pessoa. Mas se você quer saber qual é a virada, a reviravolta da trama, vocês vão ter que ouvir a história do chatbot para saber quais são as reviravoltas. Esse foi foi bem divertido fazer. E os meus alunos, bom, e essa foi a minha abordagem com eles, meus alunos começaram a criar seus próprios recursos interativos com essas ferramentas de texto para fala, dizendo o que eles acrescentaram em diferentes valores para cada linha, né, para cada frase dessa lista. Vale dizer que uma coisa que eu tive que fazer com isso foi que havia um limite ao número de personagens que você pode colocar com essas variáveis aí. Então, esse é um dos motivos que ele pausa em cada vírgula. Porque esse mantém meu texto num grupo pequeno de frases que o Scratch pode utilizar-se. Então agora eu vou começar com o que fala com que a gente vai começar a nos divertir aqui. Então temos seja uma história, um poema, uma apresentação, feriados e a forma de o tópico que nós temos, férias de verão, criando jogos de computador, fazendo apresentação e o resultado de saída pode ser gravar sua voz, texto para fala ou criar ou clonar personagens ou caracteres. Então, eu vou mostrar algumas das coisas que eu fiz dentro do chat GPT hoje mais cedo. Então, parece que é uma ideia bem divertida. Então, se eu ver algo no chat falando, por favor, nós podemos experimentar isso ou aquilo, eu faço, mas se não, eu vou escolher uma dessas e vou dizer assim que eu juntei isso tudo. Eu vou agora mudar pro aqui. Isso foi o que eu fiz com o chat GPT hoje de manhã. A primeira coisa que eu falei foi cria uma história. Então, cria uma história de um gato que visita o litoral pela primeira vez e é ajudado a escrever um programa de computador quando tem problemas com a garça na praia. Então, uma das coisas que eu poderia fazer é gravar minha voz lendo essa história, parágrafo por parágrafo, e aí trabalhar assim. Então, obviamente, o interessante é que a gente pode fazer algumas animações e usar essa animação, fazer essa animação rodar em diferentes momentos da história. O arquivo CSV. Então, temos uma pergunta aqui do grupo. Não, Mercúrio pergunta. E um chatbot live criando com o ChatGPT. Bom, isso seria interessante, com certeza. Isso iria além das minhas habilidades, infelizmente, além do que nós conseguimos fazer com o Scratch. Então, obviamente, as pessoas que trabalham com extensões úteis podem fazer algo assim, com certeza. A melhor coisa que eu posso fazer, a gente pode usar o ChatGPT para criar conteúdo para a gente
e aí nós podemos usá-los dentro do nosso projeto. Então, se você quer criar um chatbox simples, eles são... Oh, ótimo, obrigado. Existe já um plugin para isso. E se alguém quiser colocar um link de onde essas coisas estão, vai ser muito útil, com certeza. Ok? Então, aqui temos o meu arquivo CSV. Então, eu preciso copiar esse arquivo CSV. E aí, como eu disse, eu vou utilizar o bloco de notas. Vou salvar esse arquivo CSV. E eu volto nele já já. Então, como eu disse, se a ideia de criar esse texto e criar diferentes localizações, eu posso copiar cada um desses textos. Um exemplo aqui, se eu pegar esse texto daqui, e o que eu farei é criar um novo projeto Scratch. Então, aqui estou. Mais uma vez, o que eu preciso fazer, você pode decidir o que funcionará melhor com seu projeto, com, se vai ser com palco, com stage, ou com o sprite, com o personagem, com o desenho do personagem. Então, vou abrir uma caixa de texto. Minha tela tá. Deixa eu parar de compartilhar aqui essa tela. Algo errado aconteceu. E deixe-me tentar compartilhar esta tela ao invés disso. Ok? Então, o que eu estou fazendo agora? Estou testando aqui para. Porque tivemos um problema com a minha tela. Então, estou passando para alguma coisa que. Deixa eu só colocar isso aqui. Esse é um que eu tenho que me lembrar de compartilhar. Ok. E esse aqui é algo que muitos de vocês já fizeram antes. Se eu colocar algum texto aqui, então vocês verão que ele escreveu algum texto ali na tela. O que eu fiz hoje de manhã com esse daqui foi só para me divertir um pouco. Se eu clicar aqui, então deixa eu entrar na minha caixa de codificação, my code box. Então foi criado um bloco aqui que tem esse texto, localização x e y para começar, e também o tamanho do meu texto. Então, se eu decidir que eu quero que o meu texto fique maior, obviamente eu posso mudar o tamanho do meu texto. Então,
posso mudar para 14. Como você pode ver aqui, colocou meu texto aqui. Esse sou eu, só me divertindo aqui hoje de manhã. Então, se eu quisesse utilizar minha própria letra para criar uma fonte simples, então eu só desenhei à mão as minhas letras do alfabeto. Então, em caixa alta e caixa baixa, ou em maiúscula e minúscula, não é perfeito. Eu poderia fazer as minhas, a- as minhas letras minúsculas um pouco menores. Então é isso. Eu posso. Então vamos ajeitar isso aqui. Isso também. Então, se eu colocar minha bandeira verde e escrever Olá Mundo de novo, tá um pouco melhor. Eu posso mover um pouco mais para a direita. Tá um pouco melhor. Então, o motivo de eu trazer isso é que a gente tem um chatbot, a gente pode fazer escrever histórias, contar piadas pra gente. Então, por que nós não fazemos isso? Eu vou voltar à parte do chat GPT e vou pedir para escrever uma piada. Então, então, eu vou pedir para fazer uma melhor. Então vamos usar essa. Por que a toalha de praia saiu de férias de verão? Então vou para minha tela aqui. Então vou criar uma lista. Com a minha primeira piada. E outra lista. Perdão, a gente não vai querer colocar a mesma coisa ali. Eu acabei de lembrar que eu estou trabalhando. Então aqui estou. É um pouco longo demais, então quero avançar um pouco. Porque ele não quis. Porque ela não queria estar enrolada no drama. Eu posso fazer o meu gato aqui do Scratch dizer isso. Aqui a vantagem é que a gente pode ter muitas piadas aleatórias e diferentes finais da piada. Então, o que eu posso fazer? Eu quero botar meu gato para falar isso. E se eu posso ter outro personagem também. Então, vou adicionar mais outro personagem.
Eu vou esconder essas listas agora, vou ocultá-las, perdão. Tenho que mudar a direção que meu cachorro está olhando. Então eu tenho que fazer essa rotação. Então, quando eu coloco a minha bandeira verde, opa, então eu quero que meu cachorro diga que ele diga uma das piadas aleatórias e a gente pode ver, a gente pode pedir para jogar na tela também, para mim. Então, temos essa caixa aqui de falar e mostrar. E aí, meu gato? Então, quando a bandeira verde for apertada, e mais uma vez eu quero usar essa caixa de looks. E eu quero que ele diga o final da piada por 5 segundos. Obviamente, eu quero que haja uma demora. E aí, a última coisa que eu preciso fazer é lembrar de desligar. Então, porque a toalha de praia saiu de férias, porque ela não queria estar enrolada num drama. Então, eu posso pedir para criar diferentes piadas. E aí eu posso fazer que toda vez que eu apertar o botão, ele cria uma piada aleatória. E conte o final dessa piada aleatória. Então eu tenho esse bloco aqui, eu posso utilizar na tela e aí eu posso pedir para subir o texto. E infelizmente ele está indo além da tela, então eu preciso conseguir. Claro, eu posso mudar o tamanho do texto, mas claro, isso vai ser um problema se eu criar um problema menor. Um problema é deixar menor.
Você pode colocar o link aí para esse projeto, por favor? Porque ele ficou cortado na tela. Estou trabalhando nisso agora. Então, a parte de gravar sua voz temos aqui. Por que a toalha saiu de férias? E aí, fazendo gato? Porque ela não queria estar enrolada em tanto drama. E aí, se eu quiser, eu posso brincar com alguns recursos. Aí foi lido de volta. Eu posso deixar mais. Eu posso diminuir o volume, ou diminuir a velocidade, perdão, para o cachorro. Então, agora, se eu voltar para cá, claro, o grande problema é que se você vai gravar bastante coisa, obviamente você precisará escolher nomes que sejam fáceis para o programa conseguir criar ou fazer uma lista dos diferentes nomes das gravações. Então, agora vamos voltar a, aos blocos de código. Então, vamos ver como soa. Ok? Então, aqui estamos. Então, o que eu farei é, eu criei um estúdio com Scratch para criar, para ir junto com este. Então, outros também estão pedindo o link para o projeto, esse que você compartilhou. Que não tem, esse que você compartilhou não tem nada nele. Ok. Então vou colocar um link aí para o estúdio. Então, nós temos um comentário de um dos nossos engenheiros
Se você clicar salvar agora, acima à direita, pode ajudar com esse delay que você pode estar vendo. Ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar um link no estúdio. Então, dentro do estúdio deve haver o chatbox, um, um exemplo entre as gravações. Então temos esse a parte musical. E uma coisa que eu não fiz é, é fazer uma leitura ao vivo, de fazer esse texto para fala. Então, talvez eu tenha tempo bastante. E mais uma vez vamos fazer uma apresentação nas vantagens e desvantagens dessas férias. Eu pedi para o chat GPT para criar uma apresentação para mim. Então, ele acabou de criar a apresentação para mim. E se eu quisesse, ainda que hajam problemas, que às vezes ele se comporta como hoje, mas eu vou mostrar algumas das coisas. Ok, estou vendo perguntas sobre riscos de plágio. É bem interessante. Então, certamente, algumas diretorias deixaram bem claro que, ou algumas bancas, perdão, que eles deixam você utilizar coisas que foram geradas por, pelo chatbot como fonte, desde que você documente que, se for algo que você tem utilizado, foi gerado, você está utilizando algo assim. E essa é a grande questão. Nós não estamos usando o conteúdo como menção ou como o conteúdo mesmo que está sendo criado. O importante que nós estamos fazendo com essa codificação é que nós estamos nos divertindo criando os nossos próprios softwares para conseguir trazer aquele conteúdo textual à vida. Nós não estamos interessados em, em explorar e experimentar com geração de código com chat GPT. Eu ainda não estou muito impressionado com, e já houve alguns erros que nós encontramos nessa geração de código. Tem muito mais erros no meu Python do que criar ideias originais. Que é o que você espera de um modelo, de um Large Language Model. Então, então eu posso criar um arquivo SVG do meu texto. Nós temos 5 minutos até o final da sessão, tá? Bom, o que acontece se eu for aqui nas roupas e eu quero baixar esse arquivo? Então, se eu clicar com subir traje ou roupa e apresentar isso no SVG, e aí nós podemos ver é, é o que ele espera que seja a minha apresentação. Então, eu, eu estou tentando encolher e
modificar o tamanho. Todos os meus textos estão ficando mais para cima. E claro, ainda seria ótimo para mim conseguir mover essas partes para cima e para baixo. Mas, bom, se eu fizer outro exemplo aqui com as roupas, meus quadrados aqui, perdão, com os meus quadrados, do meu arquivo SVG, que podemos chamar. Claro, nós estamos chegando próximos do fim, então o código SVG que ele vai ser gerado, mas como vocês podem ver, ainda assim não é tão bom quanto nós gostaríamos. Então, para alguns alunos que estão pensando que eles gostariam de mexer com os layouts e tem muita confiança em trabalhar com língua, uma coisa que nós não trabalhamos muito e pensamos, claro, é a precisão do que o ChatGPT cria. É por isso que eu prefiro a ideia de criar algo de ficção, muito mais do que fatos. Mais uma vez, você deve fazer seus alunos checarem e assegurar que o que o ChatGPT foi criado é de fato real. Então, espero que isso tenha sido útil. Caso haja alguma pergunta final, então, por favor, coloca no chat. A gente vê o que a gente vai poder fazer em relação a isso. Muito obrigado, David. Muito obrigado a todos por estarem conosco nessa manhã, tarde ou noite, dependendo de onde vocês estiverem.